Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos dar início a uma nova unidade na nossa disciplina, na qual nós estudaremos os elementos e as substâncias químicas mais importantes para os seres vivos e como elas atuam dentro das nossas células, tá? Nós então saberemos comparar substâncias orgânicas e inorgânicas. Também precisamos aprender a definir e caracterizar algumas das principais substâncias que estão relacionadas aos seres vivos, tais como a água, os sais minerais, as vitaminas, os carboidratos e os lipídios. E também vamos estudar as proteínas e os ácidos nucleicos, reconhecendo essas substâncias como essenciais para os seres vivos. Muito bem, vamos começar fazendo uma distinção entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas formadas por cadeias, sejam elas simples ou complexas, de carbono. Ou seja, são substâncias que possuem um esqueleto carbônico. São exemplos dessas substâncias os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as enzimas, as vitaminas e os ácidos nucleicos, que é o nosso material genético. Tá? Já as substâncias inorgânicas, elas não são formadas por essas cadeias carbônicas. São exemplos a água, o gás carbônico, o monóxido de carbono e sais minerais, como o carbonato de cálcio e o bicarbonato de sódio. Ok? Muito bem. Vamos observar aqui na esquerda um exemplo de substância orgânica. Temos aqui a glicose, que é essencial para o metabolismo celular. Observe que temos uma cadeia aqui de carbono. Temos então a forma linear da molécula e a forma cíclica da molécula. Já uma substância inorgânica, nós temos o gás carbônico, o CO2. Podemos perceber uma diferença gigantesca entre as duas moléculas. Muito bem. E quais são os principais elementos químicos dos seres vivos? Bom, os seres vivos são abundantes em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Juntos, esses elementos formam uma sigla chamada CHOMPS, que torna então mais fácil nós memorizarmos os principais elementos químicos presentes nas moléculas orgânicas dos seres vivos. Nessas duas figuras aqui, a gente pode observar a composição química média dos seres vivos. Na figura da esquerda, nós temos a composição química média total. E já podemos perceber, então, que a maior parte do corpo dos seres vivos é formado por água, que pode variar aqui de 75% a 85%. Ou seja, os seres vivos são basicamente formados por água. Se nós observarmos apenas a proporção de substâncias orgânicas, perceberemos então que as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes em um organismo vivo, com uma média de 72%. O slide anterior mostra que proporcionalmente a água é a substância mais abundante nos organismos vivos. Mas por quê? Por que a água é tão especial? Por que ela é tão importante? Por que quando os cientistas procuram indícios de vida fora da Terra, eles procuram pela água? O que a água tem que faz dela tão especial para os organismos vivos? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. É falarmos sobre por que a água é tão importante para os seres vivos. Então, vamos lá. A primeira coisa que temos que entender, e que é de fundamental importância, é que a água é uma molécula polar. É uma molécula que tem uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Nós sabemos que a molécula de água, H2O, é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O átomo de oxigênio, no entanto, é mais eletronegativo do que os átomos de hidrogênio. Um elemento mais eletronegativo é um elemento que atrai elétrons para perto dele.
Portanto, o átomo de oxigênio atrai os elétrons mais para perto dele. Como os elétrons têm cargas negativas, nós temos uma carga parcial na região do oxigênio, que também é negativa. Quando o oxigênio ele atrai os elétrons para perto dele, ele deixa deficiente, então, os hidrogênios. Aquilo que fica deficiente em elétrons tende a ficar positivo. Portanto, como resultado final, nós temos uma molécula polar, com um polo negativo com um polo positivo. E isso faz toda a diferença. Isso é suficiente para a formação das pontes de hidrogênio ou da ligação de hidrogênio. O que acontece? Uma molécula de água vai interagir com outra molécula de água através dessas pontes de hidrogênio. E ela se dá da seguinte forma. A região mais negativa de uma molécula, como no oxigênio, vai atrair a região mais positiva da molécula, que é a região dos hidrogênios. Ao passo que cada molécula central de água consegue interagir com 4 outras moléculas ao redor. Então, essa ligação entre oxigênio e nitrogênio é chamada de ligação de hidrogênio. E pode acontecer entre moléculas de água, pode acontecer entre moléculas de água e outras moléculas que também são polarizadas. Então, a água pode formar pontes de hidrogênio também com outras substâncias. Bem, a polaridade da molécula de água e a capacidade que ela tem de formar pontes de hidrogênio define, então, as principais propriedades físicas e químicas da molécula de água. Uma dessas propriedades chama-se de coesão, que se dá quando moléculas de água se unem por pontes de hidrogênio, formando uma substância coesa. Isso permite com que a água seja fluida em temperatura ambiente. Como nós estamos vendo aqui na figura da esquerda, e aqui nós estamos vendo na figura da direita um exemplo de como a frequência do som pode mudar o modo como a água vai cair. No entanto, a frequência do som não é capaz de romper o fluxo de água, mostrando que a coesão está presente aqui nesse exemplo. Então, é bem comum em filmes de ficção científica, de fantasia, né, que a gente tem super-heróis ou seres mágicos que conseguem, então, que têm superpoderes, que têm habilidades. Uma dessas habilidades aparece em 3 obras diferentes. No Aquaman, na franquia do Harry Potter, né, e no Avatar. Em comum, o que é que nós estamos vendo aqui? Esses 3 super-heróis ou bruxos aqui, eles conseguem manipular a água, eles conseguem dobrar a água. E isso só acontece porque as moléculas de água tendem a puxar outras moléculas de água pela coesão. Se as moléculas de água não tivessem essa interação com outras moléculas de água, talvez essa habilidade apresentada aqui no slide não seria possível. Uma propriedade super interessante da água é uma tensão superficial. E a água tem uma alta tensão superficial. A tensão superficial é promovida pela coesão entre as moléculas de água, no estado líquido. E ela acontece assim. Na interface entre a água e o ar, as moléculas de água interagem de uma forma a formar uma película aqui, uma pequena membrana que fica na superfície externa da água, tá? De modo que objetos muito leves não conseguem romper essa membrana, não conseguem romper a tensão superficial. E isso é importantíssimo, não só para casos de experimento, mas é importantíssimo também para os seres vivos. Aqui do lado esquerdo, o que é que vocês estão vendo? Uma aranha caminhando sobre a água. Essa aranha está se aproveitando da tensão superficial. Então vocês conseguem perceber que existe tipo uma membrana, uma pequena películazinha aqui, que esse leve peso da aranha não consegue romper, tá? Mas existe uma forma da gente romper a tensão superficial da água. Uma dessa forma é usando detergente. Nesse pequeno experimento que vocês estão vendo aqui na direita, nós estamos vendo pimenta do reino que foi salpicada sobre
um prato cheio de água. Quando a pessoa aproxima a ponta do dedo, a tensão superficial ela é rompida, porque na ponta do dedo tem detergente. Então, o detergente tem a capacidade de romper a tensão superficial da água. Bom, tanto a tensão superficial quanto a coesão entre as moléculas de água são essenciais para que bolhas de água possam se formar. Aqui nesse slide a gente está vendo um exemplo de água em gravidade zero. Vimos que a tendência da água é se reunir no formato esférico. Do lado de fora dessa bolha nós temos uma pequena película formada pela tensão superficial. E as moléculas de água se mantêm coesas nessa forma de bolha por conta da coesão. Mas essa brincadeira aí ela não fica só para o espaço não. Essa propriedade, a tensão superficial da água, é essencial para a formação de gotas de chuva. E é importantíssimo para o ciclo hidrológico. A água evapora, condensa, forma gotas e cai em forma de chuva. Então isso é essencial para a distribuição da água no planeta. Outra propriedade física da água é a capacidade que ela tem de aderir a outras substâncias ou a superfícies, bastando que essas outras substâncias, essas superfícies, tenham polaridade, como a água também, certo? Essa capacidade de aderir a outras substâncias nós chamamos de adesão. Então aqui do lado esquerdo vocês estão vendo a molécula de água segurando aqui nessa superfície, aderindo a essa superfície, bem como no lado direito. Então esses são dois exemplos de adesão, que nós não podemos confundir então com a coesão. Então a coesão é a tendência que uma molécula de água tem a se unir com outras moléculas de água. E a adesão é a tendência que as moléculas de água têm a se unir com outras substâncias, sendo elas polares, assim como a água. Bem, a adesão e a coesão trabalham juntas para determinar uma outra característica da água, que é a capilaridade. Capilaridade é a capacidade que moléculas de água têm de percorrer tubulações naturalmente. Isso acontece porque as moléculas de água vão aderindo às paredes dessa tubulação. Mas, como as moléculas estão ligadas umas às outras por coesão, à medida que a água vai aderindo e subindo as paredes desses tubos, elas também vão carregando a água por coesão. E aí, naturalmente, nós temos que a água sobe a coluna dessas pequenas tubulações. E o mais interessante é que quanto menos calibroso, quanto mais fininho for essa tubulação, mais alta será a coluna de água. Isso é importantíssimo, por exemplo, para que a água possa se difundir pelos capilares sanguíneos. A capilaridade é parcialmente responsável e ajuda a absorção de água pelas plantas. O interessante é a gente entender aqui que dentro das plantas existe um sistema hidráulico com tubulações. Tubulações especializadas em carregar água e sais minerais do solo até as folhas e tubulações especializadas em carregar glicose e nutrientes das folhas para o restante da planta. Tá? O mais importante é que dentro dessas tubulações muito fininhas, desses vasos condutores, a água também se movimenta pela capilaridade. Ou seja, ela usa a adesão nas paredes dos vasos condutores das plantas e, obviamente, por coesão, a coluna de água é elevada. Existem outras forças, então, que são responsáveis para elevar a coluna de água do solo até a copa das árvores. Mas a gente vai estudar isso em outra oportunidade. Olha, aqui a gente está vendo um experimento muito interessante. Experimente você colocar um copo cheio de água e um copo vazio. Faça uma ponte com um papel toalha. E você vai ver que a água vai subindo pelo papel toalha
vai entumecendo o papel toalha até ser despejado no outro copo. Então, isso só é possível por causa da capilaridade. As moléculas de água, elas vão aderindo às paredes dos fios de celulose do papel toalha e, obviamente, as moléculas vão carregar as outras moléculas pela coesão. Pessoal, olha só esse slide aí. Do lado esquerdo, você está vendo o quê? O Kiko se fazendo que vai pular na piscina. Do outro lado, você está vendo o Chaves pulando na piscina. Que tipo de pessoa você é? Eu, por exemplo, tenho um certo receiozinho de entrar na piscina, porque eu sei que a água da piscina está um pouco mais fria do que a temperatura fora da piscina. Tá? Olha só esse termômetro aqui. Essa temperatura aumenta muito bruscamente, certo? Imagine se a água aumentasse a sua temperatura bruscamente. Imagine isso dentro do nosso corpo, já que somos todos feitos praticamente de água. Então, pessoal, aumentar a temperatura da água não é tão fácil, certo? Porque a água tem um alto calor específico. Então, o calor específico é a quantidade de calor que você tem que fornecer para uma substância para você aumentar em 1 grau Celsius a temperatura daquela substância. Então, digamos que você está esquentando uma substância que está a 26 graus Celsius. Quando chegar em 27 graus Celsius, a quantidade de energia ou de calor que você gastou para mudar a temperatura de 26 para 27 é o que a gente chama de calor específico. Mas, por incrível que pareça, o da água é muito alto em relação a muitas outras substâncias. Isso faz com que a água mantenha uma temperatura mais ou menos constante, ou numa faixa para mais ou para menos, que seja tolerável aos seres vivos. Tá? Tudo bem? Imagine, pessoal, a gente doente com uma febre e a nossa temperatura aumentando bruscamente. Por que isso não acontece? Porque a água não muda de temperatura bruscamente. Assim, o nosso corpo também não tem uma variação brusca de temperatura. Imagina você fazendo exercício, que seu corpo esquenta. Imagina você passando calor, né? Que seu corpo esquenta também. Então, a água protege os organismos de variações muito bruscas de temperatura. Isso é essencial para a manutenção da vida. Então, pessoal, nós temos uma consequência do alto calor específico. Ora, se já é difícil você mudar a temperatura da água, muito mais difícil vai ser você transformar a água no estado líquido para o estado gasoso. Então você precisa colocar muita energia para você fazer isso. O que acontece no estado gasoso ou no vapor d'água? As moléculas agora estão independentes. Elas não estão mais ligadas, conectadas pelas pontes de hidrogênio. Mas para você desconectar as moléculas de água, você precisa fornecer muita, mas muita energia para isso. Então, vaporizar a água não é uma tarefa fácil. Isso também é essencial para a vida. Imagina se a água entrasse em ebulição dentro dos nossos corpos. Tá? Todas as reações bioquímicas que devem acontecer numa faixa ideal de temperatura, nós já temos que lembrar que a nossa temperatura corporal ela é constante, numa média de 36,5 graus, né? Então você imagina. Imagina um corpo d'água, um açude, uma lagoa, um mar, evaporando facilmente assim. Então, lógico, se o calor de vaporização da água fosse muito baixo, a água evaporaria muito facilmente, né? Por causa do sol. Ora, pessoal, se é difícil a gente elevar a temperatura da água, se é difícil a gente transformar a água do seu estado líquido para o vapor, por incrível que pareça, também é difícil transformar a água do seu estado sólido para o estado líquido, ou seja, gelo se transformando em água. É necessário também muita energia para que isso aconteça. Tá? Então a água também tem um alto calor de fusão. Então a fusão é justamente a transformação de uma substância do seu estado sólido para o seu estado líquido.
e a água tem um alto calor de fusão. Então você imagina se as calotas polares fossem facilmente derretidas. Tá? Imagina o nível dos oceanos subindo e engolindo os continentes. E por falar em gelo, vou falar aqui de outra propriedade da água, que é a expansão da água no seu estado sólido. Ou seja, a água, quando está no seu estado líquido, uma molécula interage com 4 outras moléculas de água. Mas quando a temperatura da água vai abaixando e ela chega a 0 graus, a forma das moléculas se organizarem é completamente diferente. E aquele volume de água ele vai acabar se expandindo. É por isso que a gente não deve deixar, por exemplo, uma garrafa de vidro cheia de água dentro de um congelador. Porque aquele volume de água líquida ele vai se expandir na sua forma sólida. Certo? Agora, aquilo que se expande, se o volume vai aumentar, a densidade vai diminuir. É por isso que o gelo ele boia sobre a água. Porque como o gelo tem mais volume, ele é uma substância expandida, ele tem uma densidade menor. Tá? Isso é essencial, por exemplo, para os organismos que vivem em ambientes onde você tem congelamentos de lagos e lagoas, tá? No período do inverno. Então, quando a temperatura baixa, o gelo ele vai ficar na superfície, tudo bem, pessoal? E vai acabar protegendo, então, os organismos que estão abaixo do gelo, porque ele ali na superfície vai acabar se tornando um isolante térmico, certo? Então, olha aí esse gaiato aí tentando andar sobre o gelo, né? Só que o peso dele foi maior do que a camada de gelo, então ele acabou caindo. Tá bom, pessoal? Isso aqui está mostrando o quê? Que nós temos uma camada superficial de gelo. E aqui embaixo tem água na sua forma líquida. E está cheio de peixe aí, está cheio de organismos, tá? Tem pessoas até que pescam aí nesses lagos. Bom, gente, até agora a gente veio falando das propriedades físicas da água. A gente vai mencionar agora algumas propriedades químicas que, por incrível que pareça, têm a ver com a polaridade da molécula de água. Tá? A água ela consegue dissolver quase todas as substâncias. Todas as reações químicas do nosso corpo, dentro das nossas células, acontecem em meio aquoso. Porque a água é um solvente muito, muito potente. Ela consegue dissolver quase todas as substâncias. O sal de cozinha, por exemplo, que é o cloreto de sódio, é uma substância inorgânica e a água consegue dissolver o sal de cozinha. A glicose ou a sacarose, tá? Que é o açúcar de mesa, o açúcar que nós usamos, a água também consegue dissolver o açúcar. Do lado esquerdo vocês estão vendo uma pessoa despejando sal dentro de um copo e mexendo. Os sal são cristalzinhos, né? Ela mexe e a água vai atuar, então, desfazendo esses cristais. Agora, como é que acontece isso? Como é que acontece, por exemplo, com o sal de cozinha? Bom, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. Tudo bem? O cloreto de sódio forma 2 íons. Um íon positivo, que é o sódio, carregado positivamente, e um íon negativo, que é o cloro, carregado negativamente. Nós sabemos que as moléculas de água ela tem uma carga parcial negativa do lado do oxigênio e uma carga parcial positiva no lado do hidrogênio. Portanto, o que ela vai fazer? O lado negativo da molécula de água, com os oxigênios, vão se aproximar do sódio e vão remover esse átomo de sódio. Vão dissociar o átomo de sódio do cloro. E elas vão, então, rodear, isolar esse íon sódio, que é um íon positivo. Né? Já o lado positivo da molécula de água, que é o lado dos hidrogênios, vão se aproximar, então, do cloro, que vai formar um íon negativo,
E aí a água também vai rodear o íon cloro, só que vai rodear pelo lado do hidrogênio. E é dessa forma que a água consegue dissolver, por exemplo, o sal de cozinha, usando sua própria característica polar. Bom, uma substância que é dissolvida pela água é uma substância que gosta de se misturar com a água. Nós chamamos essas substâncias que gostam de água de substâncias hidrofílicas, tá? Ao contrário, existem algumas substâncias que são hidrofóbicas, que não conseguem se misturar com a água. Ou seja, a água não consegue dissolver essas substâncias. Geralmente são substâncias apolares, são substâncias que não têm carga. Então todo mundo já ouviu falar que água e óleo não se misturam. Essa é a razão. O óleo é uma substância apolar, portanto, se não forma cargas, a água não vai poder atuar na dissolução do óleo. Então aqui nós temos a diferença entre substâncias hidrofílicas, que são dissolvidas pela água, e substâncias hidrofóbicas que fogem da água, têm fobia de água, certo? Aqui a gente tem um exemplo muito interessante sobre hidrofobia, né? Do lado esquerdo vocês estão vendo uma folha de uma planta chamada lótus. A superfície dessa folha é extremamente hidrofóbica, ou seja, quando as moléculas de água caem sobre essa folha, as moléculas de água não conseguem se misturar, né? Não há nenhuma aderência das moléculas de água, portanto, na superfície da folha. E o que a água faz? A água foge, certo? Da superfície. Muito bem, pois, olha só, a indústria, né, conseguiu então imitar esse efeito da superfície de folha de lótus. Eles criaram aí substâncias usadas para encerar carros, tá? O que é que vocês estão vendo? Do lado esquerdo aqui dessa figura do carro, vocês estão vendo a água fluindo muito bem. E do lado direito não foi aplicada a substância, né? A substância hidrofóbica. Portanto, o que vai acontecer onde não foi aplicado? A água vai formar gotas, né? Formar gotículas, vai manchar o vidro ou vai manchar a lataria do carro, certo? E usando uma substância hidrofóbica, a água ela vai escorrer facilmente, sem formar gotículas na superfície, sem manchar o carro e levando todas as partículas de poeira da superfície do carro. Olhem que aplicação fabulosa que nós aprendemos com a natureza, conseguimos desenvolver um produto com essas características. E por último, pessoal, mais ou menos importante, né? A gente vai falar do papel da água nas reações químicas dos seres vivos. Então eu falei para vocês que as reações químicas nos organismos, né, acontecem todas em meio aquoso. Tudo bem? Então como é que a água participa dessas reações? Qual é o papel delas? O que ela faz? Então, desse lado esquerdo nós temos dois reagentes fictícios, tá certo? Perceba que nos dois nós temos um grupo OH. Esse grupo na química é chamado de hidroxila. Então, pode acontecer que o hidrogênio de uma molécula ele se ligue à hidroxila da outra molécula. Quando isso for ligado, nós vamos ter a formação de uma molécula de água aí. Então, uma molécula de água vai ser retirada dos dois reagentes. Por causa dessa perda da molécula de água, nós dizemos que ocorreu uma reação de desidratação. Só que a retirada dessa molécula de água, ela vai resultar em um produto novo. Então, desse outro lado, nós temos uma outra molécula, tá? Que se ligou depois da desidratação. Então, nós temos a síntese de uma nova molécula a partir da desidratação dos dois reagentes. Então, nós chamamos de síntese por desidratação. Tudo bem? E aí, lógico, né, do outro lado da reação, nós vamos ter a formação de moléculas de água, certo? Agora, a água ela também pode fazer o contrário. A água ela pode
quebrar substâncias, tá? Por quê? Porque a água tem um poder de dissolução. A água é um solvente. Assim como ela quebrou os cristais de sal, a água pode também quebrar substâncias, tá certo? Então, vamos usar aqui, nesse caso, né, esse reagente aqui. Então, essa ligação feita por hidrooxigênio aqui vai ser quebrada por uma molécula de água, tá certo? É mais ou menos como o reverso da reação acima. Então, nós temos uma quebra por hidrólise. Então, sempre que uma molécula de água vai quebrar uma outra molécula, nós temos um processo de hidrólise, tá? Tudo bem? E aí nós temos a formação de 2 novos produtos aqui a partir da hidrólise. Então, perceba que essa dobradinha entre síntese por desidratação e quebra por hidrólise acontece todo o tempo nas reações químicas do nosso corpo. Tá bom? Tudo bem? Bom, gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham compreendido o papel da água para os seres vivos. O nosso objetivo também era demonstrar por que a água é tão especial para os seres vivos. Então, até a próxima aula. Bons estudos!